Vocês são um peso que não aguentamos mais carregar. Essas palavras atravessaram meu peito como uma lâmina fria. Nenhum grito, nenhuma lágrima conseguiu sair. Apenas o som da chaleira fervendo na cozinha e o silêncio que veio depois, pesado como culpa. Em 72 anos de vida, nunca imaginei ouvir algo assim, e muito menos vindo dos meus próprios filhos. Senti o chão sumir sob meus pés. Era como se todos os anos de amor, de trabalho, de sacrifício por aquela família tivessem se desmanchado como açúcar na chuva. O café que eu preparava todas as manhãs, o cheiro do pão fresco, as conversas de domingo, tudo parecia ter virado lembrança de um tempo que não existia mais. Eu olhei para João, meu companheiro de uma vida inteira, e vi nos olhos dele o mesmo vazio que me consumia por dentro. E você? Já se imaginou sendo tratado como um peso por quem mais ama? Se sim, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo, porque histórias como a minha não acontecem só em novelas. E se não, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar outras histórias reais que vão mexer com o seu coração. Meu nome é Maria Helena, e essa é a história de como eu e meu marido, João Batista, fomos abandonados pelos nossos 3 filhos em uma estrada deserta nos arredores de São Paulo. Mas o que eles não sabiam é que a vida, assim como o tempo, sempre encontra uma forma de devolver tudo o que damos ao mundo, o bem e o mal. Aquela manhã parecia igual a todas as outras. O sol ainda nascia tímido por trás das casas do bairro de Vila Matilde, espalhando uma luz dourada pela cozinha onde eu preparava o café. O cheiro do pão quentinho se misturava ao de café passado na hora. Era o mesmo ritual de todos os dias. Algo que me dava conforto, como se o simples ato de preparar o café pudesse manter nossa família unida. João Batista, meu companheiro de mais de 50 anos, ainda dormia. Eu gostava de observar seu rosto tranquilo, mesmo que as rugas e o cansaço já tivessem tomado conta dele. Desde que o coração dele começou a fraquejar, eu vivia em alerta. Cada tossida, cada suspiro mais fundo me deixava com medo de que fosse o último. Nossos 3 filhos moravam conosco desde que a vida deles começou a desandar. Primeiro foi a Camila, a mais velha, que se separou do marido e voltou para casa com a desculpa de recomeçar. Depois veio o Marcelo, que perdeu o emprego e disse que era provisório até se estabilizar. Por último, o Lucas, o caçula, que nunca teve muita paciência para nada e sempre achou que o mundo lhe devia alguma coisa. No começo, eu fiquei feliz em tê-los por perto. A casa voltou a ter vozes, risadas, movimento, mas logo entendi que o amor de mãe não basta quando o respeito acaba. Naquela manhã, enquanto eu fritava ovos, ouvi passos apressados no corredor. Camila entrou na cozinha ainda de pijama, segurando uma pilha de papéis. O rosto dela estava tenso, o olhar duro. "Mãe, quantos ovos a senhora está fazendo?" perguntou, com aquele tom que não era mais de filha, mas de alguém que fiscaliza. 4, filha, 1 para cada um." Ela suspirou impaciente e jogou os papéis sobre a mesa. "Olha isso, são as receitas do papai. R$ 250 de remédio em uma semana. A senhora tem noção do quanto isso pesa no orçamento?" Senti meu estômago se contrair. Aquilo não era uma conversa, era uma cobrança. "Eu sei, filha, mas o médico disse que ele precisa." Camila balançou a cabeça. "Tudo tem limite, mãe. A senhora acha que dinheiro cai do céu?" Antes que eu pudesse responder, João apareceu na porta, caminhando devagar, apoiando-se na parede. "Bom dia, filha." Camila mal levantou os olhos. "Bom dia", respondeu fria. Pegou um pedaço de pão, passou manteiga com força e saiu sem olhar para trás. Ficamos em silêncio. João se sentou à mesa e começou a comer devagar. Vi lágrimas se formando nos cantos dos olhos dele. "Eles têm razão, Maria. Estamos atrapalhando." "Não diga isso, João. Mas é o que eles pensam. A gente já deu o que tinha que dar." Paradada conserado. A dor me atravessou como uma fisgada. Aquela casa tinha sido construída com o suor dele, tijolo por tijolo. Era o símbolo da nossa luta. Agora, parecia que não tínhamos mais lugar ali. Marcelo entrou logo depois, com a farda do turno da noite ainda amassada. Ele sempre foi o mais calmo, o mais equilibrado, mas aquele dia seu rosto trazia a mesma impaciência da irmã. "Mãe, pai, a gente precisa conversar."
Sentei-me de frente a ele. Fala, meu filho. Essa situação não pode continuar. A casa está cheia, as contas estão pesadas, a gente não tem mais espaço. Eu pensei numa solução que pode ser boa para todo mundo. Que tipo de solução? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Um lar de idosos. Um bom, viu? Eu pesquisei. Tem assistência médica, refeições, companhia. Lá vocês iam ter o cuidado que merecem. Olhei para João, que parecia petrificado. Um lar? Não é abandono, mãe. É cuidado. É o melhor para vocês. As palavras ecoaram na minha cabeça. Cuidado? Ou seria apenas um jeito bonito de nos empurrar para fora de casa? Antes que eu pudesse responder, o Lucas apareceu no corredor, bocejando. Tão falando do asilo? Até que enfim, já estava demorando. Olhei para ele sem acreditar. Você também, Lucas? Ele deu de ombros. Eu mal durmo com o ronco do pai e a senhora levantando cedo para fazer barulho na cozinha, sem contar o cheiro de remédio. Desculpa, mãe, mas não dá. João levantou-se devagar e foi para o quintal. Eu sabia que ele ia chorar escondido. Sempre foi assim. Guardava a dor para proteger os outros. Camila voltou minutos depois, já vestida para sair. Eu marquei uma visita ao lar para amanhã. A gente vai ver as condições e decidir. Decidir o quê, Camila? Nossa vida? Perguntei, mas ela já tinha saído. O silêncio que ficou depois foi o pior de todos. Só o tic-tac do relógio e o som da chaleira. Nos dias seguintes, a atmosfera da casa ficou insuportável. Os filhos mal nos olhavam, entravam e saíam como se fossem hóspedes num hotel barato. Eu tentava cozinhar, manter a rotina, mas tudo parecia sem sentido. João mal comia. Passava as tardes sentado no quintal, olhando as plantas sem dizer palavra. Uma noite, deitada ao lado dele, ouvi o suspiro pesado. Maria, você lembra quando a gente construiu essa casa? Claro que lembro. Você mesmo levantou essas paredes. Pois é. Eu só queria morrer aqui dentro. Não quero ir para lugar nenhum. Apertei a mão dele. Eu não vou deixar te levarem, meu velho, nem que eu tenha que lutar com o mundo. Mas no fundo, eu sabia que estava perdendo o controle. 2 dias depois, enquanto pendurava roupa no varal, ouvi vozes na sala. Me aproximei em silêncio. Tá tudo certo, eles vêm buscar hoje à tarde, disse Camila. E se eles se recusarem? Perguntou Marcelo. Irão de qualquer jeito, respondeu ela seca. Não tem outra opção. Lucas riu. Pelo menos a gente vai ter paz. Senti o mundo desabar. Me apoiei na parede para não cair. Corri para o quintal. João, eles vêm buscar a gente hoje. Eles não vão voltar mais. Ele deixou a mangueira cair. A água escorria pelos pés dele, enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas. Sem nem avisar, murmurou. Não nos querem mais, João. Nunca mais. Nos abraçamos ali, no meio das flores que ele tanto cuidava. Eu sentia o coração apertar, o ar faltar. Uma vida inteira de sacrifício, e era assim que terminava. Poucas horas depois, 2 mulheres de uniforme branco chegaram. Falaram com doçura ensaiada, sorrindo como quem cumpria protocolo. Nós viemos buscá-los, Dona Maria. Considore-a, ele varmar o armara. Considore-a com cerimento. Os filhos fingiram tristeza, prometeram visitas e ligações. Entramos na van sem olhar para trás. Pela janela, vi Camila, Marcelo e Lucas voltando para dentro de casa apressados, como criminosos fugindo da cena do crime. João segurou minha mão. Como chegamos a isso, Maria? Não respondi. Apenas chorei em silêncio enquanto o carro se afastava da casa que construímos com tanto amor. Naquele momento, eu achava que o pior já tinha acontecido. Mas a vida, sempre tão irônica, ainda guardava surpresas que mudariam tudo. O cheiro de desinfetante queimava meu nariz. O chão do asilo brilhava de tão encerado, mas o ar estava pesado, úmido, como se a tristeza tivesse se impregnado nas paredes. Foi ali que nos deixaram, eu e João Batista, como se fôssemos 2 pacotes esquecidos na portaria de um hospital. As funcionárias falavam com vozes doces, mas os olhos delas estavam vazios. Um bem-vindo ensaiado, um sorriso sem alma. Nos levaram para um quarto coletivo com 6 camas separadas por cortinas rasgadas. O colchão era fino, o lençol cheirava a mofo. Olhei para João, que tentava esconder o desespero. Ele sempre foi forte,
mas naquele momento parecia menor, frágil, como se a alma dele estivesse encolhendo. As horas passaram lentas. O jantar chegou em bandejas frias, arroz empapado e carne sem gosto. Ao redor, velhos de olhares perdidos murmuravam nomes de filhos que nunca voltariam. A dor era silenciosa, mas constante, como um relógio que marca o tempo da solidão. Naquela noite, ouvi choro vindo da cama ao lado. Uma senhora repetia o nome de uma filha. Ela prometeu vir domingo, mas eu sabia que ninguém viria. As promessas dos filhos se perdem rápido quando não há amor. No segundo dia, João acordou pálido. Disse que sentia o peito apertado. Fui atrás da enfermeira, mas ela apenas respondeu com descaso. Deve ser indigestão, Dona Maria. Não, ele tem problema no coração. Precisa ir para o hospital. Ela revirou os olhos, mas depois de insistir muito, chamou uma ambulância. Fiquei na sala de emergência sozinha, com as mãos trêmulas e o coração aos pulos. Tentei ligar para Camila, Marcelo, Lucas. Nenhum atendeu. Deixei mensagens pedindo ajuda, implorando que viessem. Silêncio. Horas depois, um médico apareceu. Seu marido teve um infarto, Dona Maria. Conseguimos estabilizar, mas ele vai precisar de observação. Senti o corpo desabar. Agradeci a Deus em lágrimas. Quando me deixaram entrar, ele estava deitado, cercado de aparelhos, mas ainda respirava. Segurei a mão dele. Você vai ficar bem, meu velho. Eu prometo. Foi aí que conheci Clara Ribeiro, uma enfermeira de olhos gentis e sorriso sincero. Ela ajeitou o travesseiro de João e me olhou com empatia. A senhora é a esposa dele, não é? 50 anos juntos? Que bonito. Naquele hospital, onde tudo parecia frio, as palavras dela trouxeram um calor que eu não sentia há muito tempo. Nos dias seguintes, Clara voltava sempre, mesmo quando não estava de plantão. Trazia café, cobertor, palavras boas. Às vezes, eu a via chorando discretamente ao ouvir histórias dos pacientes. Ela não era como os outros, havia verdade nela. Uma tarde, enquanto João dormia, ela se sentou ao meu lado. Dona Maria, desculpe perguntar, mas seus filhos não vêm visitá-los? Senti o rosto queimar de vergonha. Não, eles. Eles nos deixaram num asilo. Disseram que era o melhor para nós. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Minha mãe trabalha cuidando de idosos. Eu ouço muitas histórias assim, mas ainda me dói saber que existe tanto abandono. Olhei para ela, e as palavras escaparam como desabafo. O que eu fiz de errado, Clara? Onde foi que eu perdi meus filhos? Ela me apertou a mão. A senhora não perdeu. Eles é que se perderam. No dia seguinte, Clara voltou com o marido, Rafael, um homem simples, com mãos de trabalhador e olhar sereno. A gente pensou numa coisa, Dona Maria. Temos um quartinho sobrando lá em casa. Eu trabalho no hospital. Ele tem uma oficina. Podem ficar com a gente, pelo menos até seu marido se recuperar. Olhei desconfiada. Vocês mal nos conhecem. Incilira. Rafael sorriu. A gente não precisa conhecer para fazer o bem. A senhora e seu João merecem dignidade, não pena. Naquele instante, senti algo que não sentia havia meses. Esperança. Aceitamos. Saímos do asilo sem olhar para trás. Não havia nada lá que valesse um último olhar. Clara e Rafael nos levaram para a casa deles, um pequeno apartamento em São Miguel Paulista, cheio de plantas e cheirinho de bolo. João chorou quando viu a cama arrumada, com cobertores limpos e flores na janela. É simples, mas é de coração, disse Clara. Nos primeiros dias, eu não sabia como agradecer. Cozinhava, limpava, fazia o que podia para retribuir. João, mais forte, começou a ajudar Rafael na oficina. Os dois passavam tardes consertando rádios e ventiladores antigos, enquanto eu e Clara trocávamos receitas e confidências. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu sentia que a vida podia recomeçar, mas a lembrança dos filhos não me deixava em paz. Às vezes, acordava à noite e via João olhando para o teto. Você acha que eles vão lembrar da gente algum dia? Não sei, Maria. Talvez quando o arrependimento bater. Foi nessa fase que algo inesperado aconteceu. Ao lavar a roupa de João, encontrei um envelope esquecido num bolso de casaco. O papel estava amarelado, com o selo de um escritório de advocacia. Abri curiosa e comecei a ler. Quase deixei o envelope cair. Era uma notificação de herança. O nome do meu pai estava ali.
Ele havia deixado propriedades e um valor enorme depositado em nossa conta antiga. E mais assustador ainda, o documento mostrava que o escritório tentara nos contatar várias vezes, mas as cartas foram interceptadas. Meu corpo inteiro gelou. Corri até João e mostrei. Ele leu em silêncio, depois levantou o olhar cheio de raiva e decepção. Eles sabiam, Maria. Nossos filhos sabiam. As lágrimas que vieram depois não eram só de dor, eram de incredulidade. Eles nos jogaram fora mesmo sabendo que a gente tinha tudo isso. Por quê? João fechou os olhos. Por ganância, porque o amor deles tem preço. Naquela noite, não consegui dormir. A imagem dos 3 filhos se misturava na minha mente com o som do motor da van que nos levou embora. Tudo fazia sentido agora. O abandono não tinha sido apenas indiferença, tinha sido um plano. De manhã, Clara percebeu meu rosto abatido. Aconteceu alguma coisa? Mostrei o envelope. Ela leu, surpresa. Meu Deus, Dona Maria, isso muda tudo. Não quero o dinheiro, Clara, só queria entender. Mesmo assim, a senhora precisa procurar esse advogado. Ele pode confirmar tudo. Foi o que fizemos. No escritório, o Dr. Almeida nos recebeu com espanto. Eu procurei por vocês por anos. Recebemos ligações de pessoas dizendo ser seus filhos, mas sem a presença dos herdeiros legítimos não podíamos liberar nada. João respirou fundo. Então é verdade. Eles tentaram roubar o que era nosso. O advogado nos explicou que a herança ainda estava intacta. Bens, imóveis, rendimentos, uma fortuna que jamais imaginamos ter. Quando saímos dali, andamos em silêncio pelas ruas movimentadas de São Paulo. As buzinas e os gritos pareciam distantes. João segurou minha mão. O que a gente vai fazer agora, Maria? Olhei para o céu, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Vamos viver e esperar. Eles vão aparecer. E eu sabia que sim, eles voltariam. Não por amor, mas pelo cheiro do dinheiro. E quando isso acontecesse, eu estaria pronta. Antes de terminar este capítulo da minha vida, quero te fazer uma pergunta. Você já passou por uma decepção assim com alguém da sua própria família? Se sim, escreva aqui nos comentários quantos anos você tem e de que cidade está assistindo. E se nunca viveu algo parecido, deixe seu like e se inscreva no canal, porque o que vem a seguir vai te surpreender ainda mais. Os dias seguintes, depois da descoberta da herança, foram como um turbilhão. Eu e João ainda tentávamos entender como a vida podia mudar tão de repente. Passamos da miséria e do abandono para nos tornarmos pessoas com dinheiro. Mas o que mais nos pesava não era a riqueza, era a traição. Clara e Rafael estavam sempre por perto, nos ajudando com cada detalhe. Eles nos levaram de volta ao escritório do Dr. Almeida, que cuidava de toda a documentação. Ele confirmou o que o coração já suspeitava. Seus filhos tentaram ter acesso aos bens, mas a lei os impediu. Agora tudo está legalmente em seus nomes. Eu não sabia se sentia alívio ou revolta. João, calado, apenas olhava para as próprias mãos. Eles sabiam, Maria. E mesmo assim, nos deixaram naquele lugar. O que fizemos de tão errado? Eu não soube responder. Talvez o erro tenha sido amar demais, dar demais. Na volta para casa, Clara percebeu meu silêncio e segurou minha mão. Dona Maria, a senhora não pode deixar essa mágoa te adoecer. Esse dinheiro pode ser uma chance de recomeçar. Recomeçar? Aos 72 anos? Ela sorriu. Nunca é tarde para recomeçar, ainda mais quando se tem bondade no coração. Nos dias seguintes, eu e João começamos a recuperar algo que pensávamos ter perdido: a vontade de viver. Clara insistia que eu cozinhasse de novo, dizia que adorava o cheiro do meu feijão. Rafael convidava João para ajudar na oficina, e os dois passavam horas consertando ventiladores e rádios antigos. A casa deles se encheu de vida. À noite, jantávamos juntos, ríamos, contávamos histórias. Era como se tivéssemos ganhado novos filhos. Um dia, olhando para Clara e Rafael, João comentou baixinho: eles não têm o nosso sangue, mas têm o coração que nossos filhos perderam. Insenkrubista. Maro dos Leja, ofermia, insal. Mas o passado não se apaga fácil. Às vezes, eu acordava no meio da noite, suando, ouvindo o eco da voz de Camila dizendo que éramos um peso. A ferida ainda estava aberta,
Uma tarde, enquanto Clara trabalhava, fui até a lavanderia lavar algumas roupas antigas de João. Dentro do bolso de um paletó, encontrei um bilhete dobrado, envelhecido. Era um lembrete da última consulta médica que ele teve antes de irmos morar com os filhos. Aquilo me fez pensar no quanto nossa vida tinha mudado desde então. Peguei o documento da herança novamente. Eram tantos papéis, tantas assinaturas. Mas o que me chamou a atenção foi uma anotação do advogado, dizendo que havia rendimentos de aluguéis que nunca foram sacados. Eram meses, talvez anos, de dinheiro acumulado. Pensei em como nossos filhos devem ter tentado se aproveitar disso. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Não era raiva. Era uma sensação de justiça nascendo. Eu não queria vingança, mas queria colocar cada coisa em seu lugar. João, a gente não pode mais viver escondido. Eles precisam saber que não somos mais os mesmos. Ele me olhou com calma. Você quer enfrentá-los? Não agora. Quero esperar o momento certo. Quero ver até onde vai a coragem deles quando perceberem que a gente não está mais de mãos vazias. Na semana seguinte, o Dr. Almeida nos entregou um cartão bancário provisório. A conta já está ativa. A partir de hoje, vocês podem usar o dinheiro livremente. Eu o segurei com cuidado, como quem segura algo sagrado. Não por causa do valor, mas pelo significado. Depois de tudo o que passamos, aquele pequeno pedaço de plástico representava a nossa dignidade recuperada. Naquela noite, Clara chegou do hospital exausta. Preparei um jantar especial para agradecê-los. Fiz arroz, feijão, frango assado e um pudim que derretia na boca. Quando nos sentamos, João fez um brinde simples, mas cheio de sentimento. A vocês, Clara e Rafael, que nos devolveram o que nossos filhos roubaram de nós, a esperança. Clara ficou emocionada. Dona Maria, o que a senhora e seu João fizeram por nós é muito mais. A casa está diferente desde que chegaram. Mais viva. Senti as lágrimas escorrendo. Sabe, filha, às vezes acho que Deus mandou vocês para mostrar que ainda existe gente boa nesse mundo. As semanas passaram e começamos a planejar um futuro. Falamos sobre mudar de casa, talvez comprar algo pequeno para termos nosso próprio espaço, mais perto deles. João se animava com a ideia. Podemos ter um jardim de novo, Maria, plantar nossas flores. Um dia, Clara chegou animada. Sabe o que pensei? Vocês poderiam usar parte do dinheiro para ajudar outras pessoas idosas. Existem tantos que vivem o mesmo que vocês viveram. A ideia ficou na minha cabeça. À noite, deitada ao lado de João, comentei. Ela tem razão. Quantos idosos devem estar agora sozinhos, sofrendo como a gente sofreu? Ele sorriu. Se for para fazer o bem, eu topo. Mas antes de qualquer plano, o destino tratou de provar que nada é tão simples. Era uma manhã de segunda-feira quando o interfone tocou. Rafael atendeu e voltou com o rosto tenso. Dona Maria, são 3 pessoas lá embaixo. Dizem que são seus filhos. Senti o coração parar por um segundo. João me olhou, e eu entendi tudo sem dizer palavra. Deixa eles subirem. Pedi com voz firme. Quando a porta se abriu, vi Camila primeiro. Estava bem vestida, com maquiagem impecável e perfume caro. Atrás dela, Marcelo e Lucas. Pareciam ansiosos, mas fingiam tranquilidade. Mãe, disse Camila com um sorriso forçado. Que saudade. A gente procurou tanto por vocês. Eu respirei fundo. Procuraram onde, filha? No asilo onde nos deixaram. O silêncio que se formou foi mais doloroso que qualquer grito. Marcelo tentou intervir. Foi um mal-entendido, mãe. A gente foi visitar vocês, mas disseram que tinham saído. Ficamos desesperados. Desesperados com o quê? Com o dinheiro que acharam que tinham perdido? Camila se ofendeu. Mãe, como pode pensar isso da gente? Porque eu descobri a verdade. Vocês esconderam as cartas, mentiram, planejaram tudo. Lucas desviou o olhar. Ele era o único que parecia envergonhado. Camila tentou manter a pose. Olha, mãe, o importante é que agora vocês estão bem. E a gente podia conversar sobre o que fazer com a herança do vovô. João, que até então permanecia em silêncio, levantou-se devagar. Vocês têm razão. É sobre família. Mas saibam de uma coisa. Família não é sangue. É quem fica quando todos os outros viram as costas. O rosto de Camila empalideceu. O que o senhor quer dizer com isso? Que nossa família agora tem outros nomes, Clara e Rafael. O ar pareceu sumir da sala. Camila deu um passo à frente.
Vocês não podem estar falando sério. Esses dois aproveitaram da bondade de vocês. Rafael cruzou os braços. A única coisa que aproveitamos foi a chance de fazer o certo. Camila começou a perder o controle. Isso é absurdo. Vocês vão se arrepender. Olhei para ela com calma. Talvez. Mas agora quem decide somos nós. Eles saíram furiosos, batendo a porta com força. O eco daquele som ficou preso na minha mente. Eu tremia, mas não de medo, e sim de libertação. Pela primeira vez, senti que eu e João tínhamos recuperado o poder sobre nossas próprias vidas. Depois que tudo se acalmou, sentei na varanda e fiquei olhando o pôr do sol. Clara veio até mim, preocupada. A senhora está bem? Estou, só pensando no que vem pela frente, porque eles não vão parar por aqui. Ela segurou minha mão. Então a gente enfrenta junto. Olhei o horizonte, o céu tingido de laranja, e senti que a verdadeira batalha estava apenas começando. O silêncio depois da visita dos nossos filhos durou dias. Era um tipo de paz que não trazia alívio, mas sim um peso no peito. Eu e João sabíamos que aquilo ainda não tinha acabado. Camila não era do tipo que desistia fácil, e Marcelo, por trás daquela calma aparente, sempre foi o mais calculista. Mesmo assim, tentamos seguir a rotina. João passava as tardes na oficina com Rafael e eu ajudava Clara com as tarefas de casa. À noite, jantávamos juntos, ríamos um pouco, fingindo que o mundo lá fora não existia. Mas a cada toque do interfone, meu coração disparava. Era como se eu esperasse o pior. Certa manhã, estávamos tomando café, quando o telefone tocou. Clara atendeu e me olhou com o rosto tenso. É o Dr. Almeida. Meu estômago se revirou. Peguei o telefone. Dona Maria, seus filhos me procuraram. Senti o sangue gelar. O que eles querem agora? Eles pediram para marcar uma reunião. Dizem que querem resolver as coisas em paz. João, ouvindo a conversa, balançou a cabeça. Resolver em paz? Depois de tudo que fizeram? Mesmo assim, concordamos em ouvir. Eu precisava entender até onde seriam capazes de ir. 2 dias depois, nos encontramos no escritório do advogado. Camila chegou primeiro, impecável como sempre. Marcelo veio logo atrás, com um sorriso que não chegava aos olhos. Lucas demorou, e quando entrou, percebi que ele parecia diferente. O olhar estava cansado, como quem já não sabia em que lado ficar. Pai, mãe, a gente veio conversar, começou Camila. Não queremos brigar. Não? Perguntei. Então por que tentaram enganar o advogado dizendo que eram nossos representantes? Camila corou. Foi um mal-entendido. Mal-entendido é esquecer um aniversário. O que vocês fizeram foi crime. Marcelo se apressou em falar. Mãe, pai, a gente errou, tá bem? Mas agora queremos corrigir. A herança é da família, certo? Então precisamos decidir juntos o que fazer com esse dinheiro. Olhei para João. Ele respirou fundo e respondeu com calma. A herança é nossa, Marcelo, do seu avô para nós. Vocês não têm direito a 1 centavo enquanto estivermos vivos. O silêncio se instalou. Camila cruzou os braços. Vocês vão mesmo deixar estranhos decidirem tudo? Aquela enfermeira e o marido dela? Vocês acham que eles se aproximaram por amor? Clara, que estava presente, se manteve firme. Não precisamos provar nada, dona Camila. Nós acolhemos seus pais quando ninguém mais quis. Camila riu com ironia. Claro. E por acaso fazem isso de graça? Fazemos por humanidade, respondeu Rafael com o olhar firme. Algo que vocês esqueceram o significado. Marcelo bateu na mesa. Chega! Isso é absurdo. Mãe, pai, pensem bem. Vocês estão sendo manipulados. Concebureiro. Manipulados? Repeti. Os manipuladores estão bem aqui na minha frente. Vocês nos abandonaram para morrer, e agora vêm falar de família? Lucas abaixou a cabeça, envergonhado. Eu tentei impedir, mãe, mas não me ouviram. Olhei para ele com ternura. Ainda há tempo, meu filho. Sempre há. Camila levantou-se, visivelmente irritada. Isso não vai ficar assim. Vocês vão se arrepender. Talvez. Respondi com serenidade. Mas ao menos desta vez, a decisão é nossa. Eles saíram batendo a porta, deixando atrás de si o cheiro de perfume caro e rancor. Eu senti o corpo fraquejar, mas João me abraçou. Deixa, o tempo mostra quem tem razão. Nos dias seguintes, tentamos esquecer o episódio. Clara nos convenceu a dar um passeio no parque,
e por algumas horas eu consegui respirar sem pensar no passado. João parecia mais leve, até brincou dizendo que queria comprar um banco no parque só para sentar todo dia e ouvir os pássaros. Mas a calmaria durou pouco. Uma tarde, o interfone tocou novamente. Era o porteiro avisando que um oficial de justiça estava subindo. Senti o chão sumir sob meus pés. Quando ele bateu a porta e me entregou o envelope, minhas mãos tremiam. É uma notificação judicial, explicou. Assinem aqui. Abri o envelope com o coração na garganta. Lá estava. Uma intimação. Meus próprios filhos haviam nos processado, alegando que estávamos incapazes de gerir o patrimônio e pedindo que o dinheiro fosse administrado por eles. João ficou mudo por um instante. Depois se levantou devagar. Agora não é mais questão de família, é guerra. Clara segurou meu ombro. A senhora não está sozinha. A gente vai lutar. Eu não tenho forças para outra batalha, murmurei. Tem sim, disse João. Eles tiraram quase tudo de nós, mas não vão tirar nossa dignidade. Passamos dias reunindo documentos, conversando com o advogado. O Dr. Almeida preparou a defesa. Vai ser um processo longo, mas o lado da verdade é o de vocês. Só precisamos provar que estão lúcidos e conscientes. Mesmo assim, o medo me consumia. À noite, eu acordava suada, sonhando com o lar de idosos, com o som das portas trancando atrás de mim. Às vezes, sentia o cheiro do desinfetante e acordava chorando. João me abraçava. Calma, Maria. Desta vez, ninguém vai nos prender. Enquanto isso, Clara fazia o possível para nos distrair. Começou a planejar pequenas viagens, visitas a lugares tranquilos, cafés e praças. Eu tentava sorrir, mas o medo de perder tudo de novo me seguia. Um dia, voltando de uma consulta, encontramos Lucas na portaria. Ele parecia nervoso. Mãe, pai, eu preciso falar com vocês. João hesitou. O que foi agora? É sobre o processo. Eu tentei convencer a Camila e o Marcelo a desistirem, mas eles estão determinados. Vão tentar de tudo, até falsificar documentos. Senti o sangue sumir do rosto. Meu Deus, eles não têm limites. Lucas respirou fundo. Eu não quero mais fazer parte disso. Vim avisar porque ainda amo vocês. Olhei para ele com os olhos marejados. Meu filho, você não imagina o que isso significa para nós. Ele segurou minha mão. Sei que errei, mas quero ajudar. João colocou a mão no ombro dele. Então prove. Fique do nosso lado quando tudo começar. Lucas assentiu. Eu vou. Quando ele foi embora, Clara perguntou em voz baixa. A senhora acha que dá para confiar nele? Eu quero acreditar que sim, respondi. Mas, depois de tudo, o coração da mãe fica sempre dividido entre o medo e a esperança. Daishmasnório. Naquela noite, sentei-me na varanda. A lua estava cheia, iluminando a cidade. Pensei em tudo o que havíamos passado: o abandono, a descoberta, o reencontro, e ainda assim algo me dizia que o pior estava por vir. O vento soprou forte, balançando as cortinas. De repente, o telefone tocou. João atendeu. Quem é? Perguntei. Ele olhou para mim, pálido. É o advogado. Eles entraram com o pedido oficial. A audiência já tem data marcada. Olhei pela janela e vi as luzes da cidade piscando, como se o destino piscasse de volta para mim, me avisando que aquela história ainda estava longe de acabar. A audiência chegou mais rápido do que esperávamos. No dia marcado, acordei antes do sol. Passei um café forte, mas mal consegui beber. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abotoar o vestido. João, ao meu lado, tentava parecer calmo, mas o olhar dele denunciava o medo. Vai dar tudo certo, Maria. Temos a verdade do nosso lado. No carro, Clara e Rafael estavam conosco. Ela me segurava a mão o tempo todo, como uma filha faria com a mãe. Quando chegamos ao fórum, vi Camila e Marcelo já esperando, acompanhados de advogados e olhares frios. Lucas estava um pouco afastado, inquieto, olhando o chão. A sala de audiência era grande e fria. O juiz, um homem de meia-idade, observava tudo com expressão séria. O advogado dos meus filhos começou falando, pintando uma imagem cruel. Seus pais estão mentalmente fragilizados, incapazes de gerir os próprios bens. Nosso único objetivo é protegê-los. Senti o sangue ferver.
Olhei para João e vi seus olhos marejados. Eu queria gritar, mas o doutor Almeida pediu calma com um gesto discreto. Quando chegou a nossa vez, ele se levantou. Excelência, essas acusações são infundadas. Os senhores João e Maria Helena estão lúcidos, conscientes e perfeitamente capazes de administrar suas vidas. O que está em jogo aqui não é proteção, é ganância. O juiz pediu silêncio. Então, para surpresa de todos, o doutor Almeida anunciou: gostaria de chamar uma testemunha. A porta se abriu e lá estava Lucas. Camila se virou furiosa. O que você está fazendo aqui? Dizendo a verdade, respondeu ele firme. O juiz o convidou a se sentar. Senhor Lucas, o senhor confirma conhecer os fatos? Confirmo. Eu estava lá quando meus irmãos decidiram mandar meus pais para o asilo. Fui covarde por não impedir, mas hoje quero corrigir isso. Eles esconderam cartas sobre a herança, tentaram enganar o advogado e agora querem tirar o dinheiro deles. O silêncio foi absoluto. Camila ficou pálida. Marcelo apertou os punhos. O juiz pediu que Lucas apresentasse provas. Ele tirou do bolso um envelope e entregou. Eram cópias de e-mails e gravações que mostravam o plano dos irmãos. Camila levantou-se, gritando: isso é mentira! O juiz a interrompeu. Sente-se, senhora. A palavra agora é minha. Depois de analisar os documentos, ele falou com voz firme. Em mais de 20 anos de magistratura, raramente vi algo tão vergonhoso. Este processo é uma tentativa de fraude e abuso contra pessoas idosas. João respirou fundo, com lágrimas escorrendo. O juiz continuou. A ação é indeferida. E, além disso, será aberto um inquérito para investigar crime de falsificação e tentativa de estelionato. Camila e Marcelo pareciam não acreditar. Lucas baixou a cabeça, aliviado. Eu apenas chorei, mas era um choro de libertação. Quando o juiz encerrou a sessão, Clara me abraçou forte. Eu disse que a senhora tinha mais força do que imaginava. Na saída, Camila se aproximou. Mãe, me perdoa, mas eu dei um passo atrás. O perdão vem com o tempo. Agora, eu preciso aprender a viver sem o medo que vocês deixaram. Voltamos para casa em silêncio. João olhava pela janela, pensativo. A justiça veio, Maria. Mas ainda dói. Eu sei, meu velho. Mas agora somos livres. Nos dias seguintes, o peso começou a sair dos nossos ombros. Clara sugeriu que aproveitássemos a vida. Comprem uma casa, viajem, façam algo que sempre quiseram. João sorriu. Sabe o que eu quero, Maria? Um jardim. Um lugar para plantar e sentir o cheiro da terra de novo. Foi então que surgiu a ideia. Eu e João conversamos por horas. Queríamos fazer algo com o dinheiro, mas não para nós. Queríamos que o sofrimento que passamos servisse para alguma coisa. E se a gente criasse um lugar para idosos como nós? Um lar de verdade, não um depósito de pessoas esquecidas. Clara se animou. Posso ajudar com a parte médica. Rafael pode cuidar da manutenção. Assim nasceu o sonho do Lar Nova Vida. Encontramos uma casa grande nos arredores de Mogi das Cruzes, com um terreno espaçoso, árvores antigas e uma varanda ensolarada. Era perfeita. Passamos semanas reformando. Clara escolheu as cores das paredes, Rafael consertou os encanamentos e João plantou as primeiras flores no jardim. Eu cuidei da cozinha, imaginando o cheiro de pão fresco espalhando-se pela casa. No dia da inauguração, o sol parecia brilhar diferente. João colocou uma placa na entrada. Lar Nova Vida, onde o tempo floresce. Eu segurei sua mão e sussurrei. Conseguimos, meu amor. Os primeiros moradores começaram a chegar. Havia Dona Conceição, uma senhora doce de cabelos brancos, abandonada pelos filhos. Seu Antônio, ex-carpinteiro que perdera tudo após um derrame leve. Cada um trazia uma história marcada por solidão. Mas com o tempo, o riso começou a voltar. À noite, João dizia: Viu só, Maria? Nosso sofrimento virou algo bonito. E eu concordava. Aquele lugar não era só um abrigo, era a prova de que o amor renasce das ruínas. Mas, mesmo cercada de carinho, uma parte de mim ainda temia o passado. Eu sabia que Camila e Marcelo não desistiriam tão fácil. O orgulho deles era maior que o arrependimento. Uma tarde, enquanto servia o lanche no lar, Clara entrou apressada com um envelope nas mãos.
Dona Maria, chegou uma carta do tribunal. Meu coração disparou. Do tribunal? Mas o caso não acabou? Não sei, mas parece importante. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. João se aproximou. O que será agora? Abri devagar. As palavras pareciam dançar diante dos meus olhos. Era uma nova convocação. Desta vez, não era apenas um processo. Era uma denúncia criminal. Olhei para Clara, com o coração pesado. Eles não vão parar, Clara. Nunca. Ela segurou minha mão. Então a gente também não vai. A senhora me ensinou que quem tem amor no coração sempre vence. Suspirei, olhando pela janela. O sol ainda brilhava sobre o jardim recém-florido, mas pela primeira vez senti que uma nova sombra se aproximava. Aquela tarde em que Clara trouxe o envelope do tribunal foi o começo de um novo pesadelo. Eu e João estávamos exaustos das batalhas, e ainda assim, o passado insistia em nos puxar de volta. Sentei-me à mesa da sala com o envelope nas mãos. O coração batia rápido. Clara observava em silêncio. João, sempre calmo, segurou minha mão. Abre, Maria. Seja o que for, a gente enfrenta junto. As letras tremiam diante dos meus olhos. Era uma denúncia criminal feita por Camila e Marcelo. Alegavam que Clara e Rafael haviam se aproveitado de dois idosos vulneráveis para manipular e roubar seus bens. Diziam que eu e João tínhamos sido enganados e coagidos a transferir parte do patrimônio. Senti o ar faltar. Eles querem destruir a única família que nos ajudou, João. Ele respirou fundo. Eles já tentaram nos matar por dentro. Agora querem acabar com quem nos salvou. Ya, o Sarashkos S. Shizu, Shihara, o Sarajligrashko. Nos dias seguintes, o advogado Almeida preparou a defesa. Não se preocupem, Dona Maria. Isso é apenas uma tentativa de intimidação. Eles estão desesperados. Mas eu sabia. Camila não aceitava perder. Mesmo tentando manter o lar em funcionamento, a tensão crescia. Os idosos notavam. Dona Conceição, com sua sabedoria tranquila, se aproximou um dia e disse: Minha filha, quem faz o bem nunca está sozinha. Deus não abandona quem planta amor. Essas palavras me confortaram por um instante. Mas, à noite, deitada ao lado de João, o medo voltava. E se eles conseguirem, João? E se levarem Clara e Rafael para a cadeia? Ele segurou minha mão. Então a gente vai até o fim. Não podemos deixar a mentira vencer. Alguns dias depois, recebemos a visita inesperada de Lucas. Desde o julgamento, ele se mantinha afastado, tentando reconstruir a vida. Mas, ao ver o nosso rosto abatido, entendeu que algo estava errado. Mãe, o que aconteceu? Mostrei a ele o documento. Lucas ficou em silêncio. Depois se levantou furioso. Isso é insanidade. Eu vou falar com eles. Não, meu filho. Eles não escutam mais ninguém. Mas eu preciso tentar. Eles estão destruindo tudo o que ainda resta dessa família. 2 dias depois, ele voltou abatido. Tentei, mãe. Mas Camila não quer ouvir. Disse que vai provar que vocês estão sendo manipulados. Marcelo não fala nada, só concorda com tudo que ela diz. Senti um peso no peito. A raiva, o amor, a tristeza, tudo se misturava. Era difícil aceitar que o sangue do meu sangue pudesse me odiar tanto. Enquanto isso, a investigação seguia. Clara teve que prestar depoimento. Vi o medo nos olhos dela ao sair de casa, mas também a firmeza. Eu não devo nada, Dona Maria. A verdade está do nosso lado. Abulara voais. Os dias pareciam longos. Eu tentava manter as atividades do lar Nova Vida, mas cada notícia nova me fazia estremecer. Um jornal local publicou uma manchete. Casal de idosos é vítima de golpe de cuidadores. Meu mundo desabou. Mesmo sem citar nossos nomes, a matéria trazia fotos do lar, o que foi o suficiente para que vizinhos e doadores começassem a desconfiar. O telefone tocava sem parar. Alguns parentes distantes ligaram, curiosos, outros apenas para fofocar. Rafael, irritado, desligou a televisão. Eles ultrapassaram todos os limites. Clara chorava, mas tentava manter a cabeça erguida. A gente vai provar a verdade. Numa manhã, enquanto eu servia o café aos idosos, uma das novas voluntárias, uma moça jovem chamada Ana, me perguntou baixinho: É verdade o que estão dizendo, Dona Maria? Aquilo doeu mais do que qualquer processo. Não, minha filha, aqui ninguém engana ninguém. Aqui a gente salva quem o mundo esqueceu.
No fim daquela semana, o advogado ligou. Boa notícia. O promotor arquivou a denúncia. Não há provas. Tudo foi considerado infundado. Respirei fundo pela primeira vez em semanas. Clara me abraçou, chorando. João sorriu, aliviado. Viu só, Maria? A verdade sempre vence, mas a alegria durou pouco. No dia seguinte, quando estávamos almoçando com os residentes, o telefone tocou novamente. Era uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Mãe. A voz era de Camila. Por um momento, meu coração vacilou. Camila. Por que está fazendo tudo isso, minha filha? Mãe, eu preciso falar com vocês. Sozinha. Sem aquele casal. Camila, se for para nos ameaçar de novo, não adianta. Não é isso. É sério. Tem coisa que vocês precisam saber. O tom dela era estranho. Mistura de cansaço e medo. Vem aqui então, disse João. Não. Não posso. Marcelo não pode saber. Amanhã, às 10, no café da esquina da Rua das Palmeiras. Desligou antes que eu respondesse. Fiquei olhando para o telefone, confusa. João me observava. Você acha que é armadilha? Não sei. Mas a voz dela parecia diferente. Clara ficou preocupada. Dona Maria, a senhora tem certeza de que deve ir? Se existe uma chance de entender o que está acontecendo, eu preciso. No dia seguinte, o céu amanheceu nublado. Clara insistiu em ir comigo, mas eu recusei. Dessa vez é entre mãe e filha. Cheguei ao café com o coração acelerado. Camila já estava lá, de óculos escuros e expressão abatida. Parecia ter envelhecido anos. Obrigada por vir, disse, mexendo nervosamente na xícara. O que está acontecendo, Camila? Por que tudo isso? Ela olhou em volta, certificando-se de que ninguém ouvia. Marcelo está fora de controle. Ele não quer só o dinheiro. Ele quer se vingar. Disse que vai destruir tudo, inclusive o lar. Meu Deus! Eu tentei pará-lo, mãe, mas ele me ameaçou. Disse que se eu não ajudasse, ele contaria coisas sobre mim. Eu não sei mais o que fazer. Senti o coração apertar. Minha filha, você precisa sair disso. Ainda dá tempo de fazer o certo. Ela começou a chorar. Eu só queria que tudo voltasse como era antes. Então faça algo, Camila. Me ajuda a proteger o que ainda resta dessa família. Antes que eu pudesse dizer mais, ela se levantou assustada. Preciso ir. Ele não pode saber que estive aqui. Camila, espera. Mas ela já tinha desaparecido pela porta. Voltei para casa tremendo. João me esperava na varanda. E então? Ela está com medo. Disse que Marcelo planeja algo pior. Que ele quer destruir o lar. João respirou fundo. Então ele já passou do limite. Naquela noite, o vento soprou forte, derrubando vasos do jardim. Fiquei olhando pela janela, sentindo um presságio ruim. João colocou o braço sobre meus ombros. Se ele vier atrás de nós, desta vez não vamos nos esconder. Olhei para o reflexo no vidro, o rosto marcado pelo tempo, mas cheio de determinação. Eles ainda não entenderam, João. A gente sobreviveu ao abandono, sobreviveu à vergonha. Agora, ninguém vai nos derrubar. Mas no fundo, eu sabia. A guerra ainda não tinha terminado, e o próximo golpe já estava a caminho. Depois do encontro com Camila, passei noites sem dormir. As palavras dela ecoavam na minha cabeça como um aviso. Marcelo quer destruir tudo. Eu olhava para o jardim do Lar Nova Vida e me perguntava quanto tempo ainda teríamos de paz antes da próxima tempestade. Mas os dias passaram e nada aconteceu. João acreditava que era apenas mais uma ameaça. Ele está perdido, Maria. Não vai ter coragem. Eu queria acreditar, mas o medo não me deixava. Um mês depois, tudo mudou. Era uma tarde tranquila, o sol dourava as flores do jardim, quando um carro preto parou em frente ao portão. Dele saiu um homem de terno, com um olhar frio. Entregou um envelope a Rafael. Intimação. Nova ação judicial. Quando abri o envelope, senti o chão sumir sob meus pés. Marcelo estava nos processando novamente, agora com a acusação de que o Lar Nova Vida era um esquema para lavar dinheiro. Ele afirmava que estávamos usando os idosos como fachada para enriquecer. Rafael ficou furioso. Esse homem enlouqueceu. Clara chorava em silêncio. João, ao contrário, ficou calado, olhando fixamente para o papel. É a última tentativa dele, Maria.
Quando o orgulho é ferido, as pessoas se tornam perigosas. O advogado Almeida preparou a defesa, mas dessa vez não era só um processo, era uma campanha de destruição. Reportagens começaram a surgir na internet, distorcendo a história, dizendo que o lar explorava os moradores. Doadores se afastaram. Voluntários desistiram. Mesmo assim, eu me recusei a fechar as portas. Se eles querem nos destruir, vão ter que ver que o amor é mais forte. Clara me abraçou. A senhora é uma inspiração, Dona Maria. Não, minha filha. Só sou alguém que cansou de ter medo. Aos poucos, os dias foram se tornando mais pesados. João, que tentava parecer firme, começou a sentir os efeitos da tensão. Dormia pouco, comia quase nada. Às vezes, eu o encontrava no jardim, sentado, olhando para o nada. O que foi, João? Penso em como chegamos até aqui. Demos amor e recebemos ódio. E ainda assim, eu não consigo odiar. As palavras dele me doeram mais do que qualquer acusação. Naquele mesmo mês, recebemos uma visita inesperada. Era Lucas, o filho mais novo. Desde a última confusão, ele tinha se afastado para cuidar da própria vida, mas agora parecia diferente. Mãe, pai, eu quero ajudar. Filho, você já fez muito, disse João. Não, pai. Eu só comecei. Descobri que Marcelo está devendo dinheiro a gente perigosa. Ele não quer só o dinheiro da herança. Ele está desesperado. Se perder, vai ser a ruína dele. O silêncio tomou conta da sala. Clara olhou para mim, preocupada. Isso é sério, Dona Maria. Se ele estiver envolvido com gente assim, todos correm risco. Passei o resto da tarde tentando entender o que fazer. À noite, Lucas voltou com uma pasta. Aqui estão provas. Transferências falsas, documentos forjados, tudo para incriminar vocês. Peguei do computador dele. João olhou o filho com orgulho e dor ao mesmo tempo. Meu menino, finalmente você escolheu o lado certo. O advogado levou as provas e, em poucos dias, o processo de Marcelo começou a desmoronar. A imprensa, que antes nos atacava, agora mostrava a verdade. As acusações caíram, mas o preço foi alto. Marcelo perdeu tudo. Empresa, casa, amigos. Foi então que aconteceu algo que eu jamais imaginei. Um dia, ele apareceu no portão do lar. Estava magro, abatido, com as roupas amarrotadas. Posso entrar? Perguntou com a voz rouca. Clara e Rafael queriam chamar a polícia, mas eu não consegui negar. Deixe ele entrar, pedi. Ele caminhou devagar até a sala. Eu perdi tudo, mãe, tudo. Só me restou a vergonha. E o arrependimento, Marcelo? Perguntei. Ele engoliu em seco. Também, mas acho que é tarde demais. João se aproximou. Nunca é tarde para mudar. Marcelo chorou. Eu não mereço o perdão de vocês. Talvez não, respondi. Mas eu posso escolher perdoar mesmo assim, porque carregar o ódio só me machuca mais. Ele caiu de joelhos e chorou como uma criança. Eu o abracei. Pela primeira vez em muito tempo, senti que parte da dor começava a cicatrizar. Nos dias seguintes, Marcelo começou a frequentar o lar, ajudando em pequenas tarefas. Era tímido, silencioso, evitava olhares. Aos poucos, os idosos começaram a simpatizar com ele. João, orgulhoso, o levava para o jardim e dizia: plantar é como recomeçar, filho. Exige paciência. Qualerôria. Qualerôria. Clara e Rafael, embora ainda desconfiados, perceberam a mudança. Ele está tentando, Dona Maria. Talvez o amor realmente transforme. Mas o destino, mais uma vez, não nos deixaria descansar. Certa manhã, enquanto servíamos o café, Camila apareceu. Estava abatida, com os olhos inchados. Mãe, preciso de ajuda. Camila, o que aconteceu? Marcelo está desaparecido. O som daquelas palavras me paralisou. Como assim desaparecido? Ontem à noite ele saiu e não voltou. Recebi uma ligação anônima. Disseram que ele se meteu com gente errada. Clara me olhou assustada. Meu Deus, será que fizeram algo com ele? Não sei, respondeu Camila chorando. Mas tenho medo do que pode acontecer. O lar Nova Vida ficou em silêncio. João, pálido, sentou-se devagar. Eu sabia. O passado sempre cobra seu preço. Olhei pela janela, o céu cinza ameaçando chuva. Lá fora, as flores do jardim balançavam ao vento,
como se também sentissem a aflição que tomava conta de nós. Camila me abraçou. Mãe, eu não quero perder meu irmão. Me ajuda. Senti as lágrimas escorrerem. Vamos encontrar ele, filha. Nem que eu tenha que revirar o mundo. Mas no fundo, uma parte de mim temia que já fosse tarde demais. As horas depois do desaparecimento de Marcelo pareciam eternas. Camila não parava de chorar, andando de um lado para o outro no corredor do lar Nova Vida. João tentava manter a calma, mas eu via nos olhos dele o mesmo medo que me consumia. Lucas ligava para todos os contatos possíveis, enquanto Clara e Rafael tentavam consolar os idosos, que observavam a tensão sem entender direito o que acontecia. 3 dias se passaram sem notícias. Cada toque de telefone me fazia estremecer. À noite, eu rezava de joelhos no quarto, pedindo a Deus que não levasse mais nenhum dos meus filhos. Eu já sofri o suficiente, Senhor. Deixe-me tê-los vivos, mesmo que distantes. Conseriva. Na manhã do 4º dia, o telefone finalmente tocou. Era a polícia. Encontraram Marcelo em uma pensão barata na Zona Leste, desorientado, sem documentos, visivelmente debilitado. Clara e Rafael se ofereceram para ir comigo buscá-lo. Quando o vi, meu coração se apertou. Era difícil reconhecer aquele homem magro, de barba por fazer, os olhos fundos e tristes. Mãe, murmurou ele ao me ver. Vem, meu filho. Vamos para casa. De volta ao lar, João o esperava na varanda. Quando Marcelo se aproximou, o pai apenas abriu os braços. Bem-vindo de volta, filho. E ali, naquele abraço silencioso, parecia que anos de rancor se dissolviam. Nos dias seguintes, ele ficou sob cuidados de Clara. Dormia muito, quase não falava. Às vezes, acordava suando, com pesadelos. Aos poucos, começou a se abrir. Aqueles homens me usaram, mãe. Me prometeram ajuda e depois queriam mais dinheiro. Quando não pude pagar, me ameaçaram. Mas agora acabou, respondi. Você está seguro aqui. Marcelo abaixou a cabeça. Eu causei tanto mal. À senhora, ao pai, a Camila, a todo mundo. Como posso consertar isso? Vivendo diferente, disse João. A vida sempre dá uma segunda chance para quem realmente quer mudar. Com o tempo, Marcelo começou a se recuperar. Passou a ajudar no lar, assim como Lucas. Cuidava do jardim, limpava as janelas, conversava com os idosos. Às vezes, eu o observava de longe e via no seu rosto um tipo de paz que nunca tinha visto antes. Camila também mudou. Começou a visitar o lar todos os fins de semana, ajudando Clara com os cuidados, trazendo mantimentos, doando tempo. Um dia, enquanto servíamos o almoço, ela me disse: Mãe, eu passei a vida toda tentando provar que era forte, mas na verdade eu só estava tentando esconder o medo. A senhora me mostrou que a verdadeira força é perdoar. Eu sorri. Filha, o perdão não apaga o passado, mas abre caminho para um futuro diferente. Aos poucos, nossa família, antes despedaçada, começou a se reconstruir de um jeito novo. Não éramos mais os mesmos, e talvez nunca seríamos, mas agora havia verdade entre nós. O lar Nova Vida crescia. Com o apoio de voluntários e doações, conseguimos reformar o espaço, criar novas alas e acolher mais idosos abandonados. Clara virou coordenadora do centro de saúde. Rafael treinava jovens aprendizes no ateliê. Lucas cuidava da parte administrativa e Marcelo, do jardim. João, mesmo mais fraco, ainda passava as manhãs entre as flores, ensinando os novos residentes a plantar. Plantar é amar o amanhã, ele dizia sempre. 3 anos se passaram desde então. Um domingo de sol marcou um dos dias mais bonitos da minha vida. Organizamos um almoço especial no lar. Estavam todos lá. Clara, Rafael, Camila, Lucas, Marcelo e até algumas crianças de um projeto social que visitavam os idosos. João, já com a saúde frágil, sentou-se ao meu lado. Segurei sua mão. Lembra quando achamos que tínhamos perdido tudo? Ele sorriu. E no fim, ganhamos o que realmente importa. Durante o almoço, rimos, cantamos, contamos histórias. Era uma cena que eu jamais pensei que voltaria a viver. Mas a vida, às vezes, nos devolve o que tira, de um jeito inesperado. Naquela mesma tarde, João teve uma recaída. Foi rápido, sereno. Estava sentado no jardim, olhando as flores, quando o coração simplesmente parou. Quando cheguei,
ele ainda sorria. Segurei a mão dele e senti que, de alguma forma, ele se despedia com paz. O funeral foi simples, cheio de amor. Os residentes, os filhos, Clara, Rafael, todos estavam lá. Cada um trouxe uma flor e plantou no jardim que ele cuidava. Em pouco tempo, o lugar virou um pequeno bosque, o Bosque do João Batista, como chamamos até hoje. O tempo passou, a saudade ficou, mas com ela veio também uma força nova. Continuei o trabalho no lar, agora como presidente da Fundação Nova Vida, que criamos em homenagem a ele. Hoje, temos unidades em várias cidades, todas com o mesmo propósito: dar dignidade a quem o mundo esqueceu. Às vezes, quando caminho pelo jardim, vejo um dos idosos sorrindo, ou escuto as risadas das crianças que visitam, e sinto que João está ali, em cada flor que desabrocha. Certa tarde, Marcelo se aproximou de mim. Mãe, estou pensando em abrir uma oficina de marcenaria aqui, para ensinar os idosos e os jovens a trabalharem juntos. Acho que o pai ia gostar. Ele ia amar, respondi emocionada. Camila, agora formada em serviço social, coordena um programa de apoio a cuidadores familiares. Lucas administra as finanças da fundação. E eu continuo acordando cedo, passando café e preparando pão para todos. A diferença é que agora a casa está cheia, não de dor, mas de vida. Hoje, ao olhar para trás, vejo que nossa história não foi sobre dinheiro, nem sobre traição, mas sobre reconstrução. Sobre como o amor e o perdão podem transformar as piores feridas em flores. Se você chegou até aqui ouvindo essa história, quero te pedir uma coisa. Valorize os seus pais, os seus avós, as pessoas que te amam de verdade. O tempo passa rápido e às vezes o arrependimento chega quando já é tarde demais. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like, escreva nos comentários o que mais te emocionou e se inscreva no canal para acompanhar outras histórias reais que mostram que o amor sempre vence, mesmo nas situações mais difíceis. Porque no fim das contas, o que fica não é o dinheiro, nem as mágoas. O que fica é o legado do amor, o único bem que jamais se perde.